O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, 11 versículos. João 8, versículo 1 ao versículo 11. Para agora, pausa o vídeo, pega sua Bíblia, abre sua Bíblia, né, smartphone, mas lê o texto, 11 versículos. Vai demorar 1 minuto e 30, então pausa o vídeo agora para você já deixar esse texto, tem muita coisa legal e ir conversando com você. De volta, Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do verso 1. Diz o seguinte: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, disseram eles, esta mulher foi pega no ato de adultério. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que diz o Senhor? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Verso 9. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Ela disse: não, Senhor. Então Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Até aqui. Dentro dessa ideia, dessas conversas sobre o reino de Deus, a gente vai focar na questão das segundas chances que ocorrem durante a nossa caminhada. Esse texto fala, a partir do segundo versículo, uma coisa que começa muito importante, já começa a guardar isso. Que na manhã seguinte, depois que Jesus vai ao Monte das Oliveiras, ele vai bem cedo para o templo. E guarda isso, você vai ver a diferença que é Jesus no templo. O templo sozinho é uma coisa, Jesus no templo tem potencial explosivo, transformador para as coisas ordinárias e para as coisas da lei. Guarda isso. Então ele foi para o templo e se reuniu uma multidão em torno dele e ele sentou e ensinou. Que beleza, que imagem linda, Jesus ali ensinando a turma, mas quem vem? Os mestres da lei e os fariseus. E nesse texto eles vêm com uma situação muito complicada, muito difícil, muito caótica. Diz o verso 3 que os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram de fora para dentro do templo, o templo judaico, uma mulher pega em adultério e colocaram ela diante da multidão. Mestre, disseram eles, essa mulher foi pega no ato de adultério. Eu não posso deixar passar aqui que só veio a mulher no ato de adultério, ainda que a lei fosse para o homem e para a mulher. O homem, sei lá onde está. Mestres da lei e fariseus. Mas eles trazem a mulher para o meio da multidão e dizem a Jesus e confrontam Jesus. Então Jesus, a lei de Moisés, a lei que nós seguimos, porque nós somos aqui
judeus, ordena que ela seja apedrejada. O que diz o Senhor? A palavra fala que eles procuravam apanhar Jesus numa armadilha ao fazer dizer algo que pudessem usar contra ele. Como assim? Por quê? Jesus era judeu, você sabe. Jesus não era cristão. Não, o cristianismo passa a existir muito depois de Jesus. Jesus, como judeu, ele é seguidor da lei de Moisés. Ele diz que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir toda a lei. Ao ser questionado o que fazer em relação à lei de Moisés, a resposta de Jesus só pode ser uma: cumpra-se a lei. Eu sou o cumpridor da lei de Moisés. Se Jesus diz para não fazer, ele descumpre a lei de Moisés e aí os judeus têm algo contra ele. Só que Jesus também está no meio de um ambiente político, de um ambiente de Roma. E aí, se ele fala para apedrejar, ele pode estar indo contra uma lei romana, uma lei da cidade. E é aí que Jesus dá um nó, não só neles aqui, mas provavelmente vai dar um nó em toda a história e na gente também, com a sua atitude. O texto continua e diz que Jesus começou a escrever com o dedo em terra, do tipo, não respondeu. Eu gosto, eu já falei, né, que perguntas sem resposta são perigo. Quando alguém não te responde, muito provavelmente você já sabe o que fazer. Mas, diz o verso 7, que os fariseus e os mestres da lei continuaram a exigir uma resposta. De modo que Jesus se levanta e diz: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Você não leu o que eu vou te falar desse jeito. Mas quando Jesus diz, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra, sabe o que ele falou na verdade? Apedrejem-na. Cumpram a lei. Você não percebe. Você talvez até fique meio chocado de me ouvir falar que Jesus aqui fala assim, manda bala. Ela adulterou? A lei fala isso? Apedrejem-na. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Claro, nós estamos falando de Jesus. Ele sabia que isso era impossível. Mas Jesus veio para cumprir a lei. E aí, ele volta a se inclinar e escrever em terra. Nós falamos aqui há um tempo atrás da importância do Espírito Santo em nos fazer dar voltas de 180 graus, corrigir nosso ímpeto de nos matarmos figuradamente, dar uma volta e seguir um outro caminho. O verso 9 diz que quando aqueles fariseus e mestres da lei ouviram isso, eles foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos, chegando aos mais novos e indo todos. Foram saindo, foram desistindo das suas ideias, foram reavaliando suas situações, foram considerando o cenário, foram reconhecendo sua condição de pecadores, mestres da lei e fariseus, religiosos, sepulcros bem caiados por fora e podres por dentro. Até que restaram no meio da multidão apenas Jesus e a mulher. A gente não pensa na multidão. A gente imagina esse texto, e eu já vi desenhos na escolinha bíblica da criançada. Jesus, uma mulher, desespero. Claro que no desenho que a gente dá para as nossas crianças, inadvertidamente, a gente não põe todo esse desespero, esse pavor, esse pânico, esse medo que estava no coração dessa mulher. Pensa você ser pego numa situação dessas.
Pensa você sabendo que seu destino é ser enterrado até a metade daqui do braço, trancado os seus braços e receber pedradas até morrer. Essa mulher sabia que ia acontecer isso. Então, nos desenhos tem Jesus, uma mulher ajoelhada e alguns homens vestidos de religiosos. Mas não era essa cena. A cena era num templo judaico, um lugar religioso, um lugar onde a lei, os rolos da lei eram lidos. Um lugar que tinha uma multidão aprendendo de Jesus. E agora fica uma pecadora que para a lei de Moisés devia ter sido apedrejada, um Jesus e uma multidão olhando e esperando. O que vai dar nisso? O que está acontecendo aqui? Eu sei que Jesus olha para essa mulher e diz: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? E ela, creio eu, surpresíssima, diz: não, nenhum deles me condenou, nenhum deles me matou, nenhum deles me atirou pedra na cabeça, nenhum deles quis arrancar a minha vida porque eu descumpri a lei de Moisés. Surpreendentemente, para mim e para você, por enquanto, e para toda aquela multidão, Jesus, o profeta, o enviado, o que vinha se apresentando como Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que fazia milagres, o justo, sob os olhos atentos daquela multidão, diz o quê? Ele diz o que eu e você nos incomodamos até hoje nesse texto. Ele diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Não é fácil engolir isso aqui de Jesus. Não é fácil. Verso 12 continua, porque Jesus volta ao falar ao povo e diz: aquele povo que estava ali ansioso, o que vai acontecer agora? Jesus acaba de não condenar uma mulher que deveria ser morta. Jesus olha para o povo e diz: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Você sabe hoje, aquela turma ainda estava vivendo um momento muito caótico com a chegada de Jesus. Eles não sabiam do que você sabe, mas Jesus veio para salvar. Essa mulher, e você pode pensar, mas agora foi pega em adultério, era para ser apedrejada, a lei dizia isso, chegou em Jesus e não foi? Ixi, isso vai dar errado. Então, essa mulher, se ela por acaso não seguir o conselho de Jesus, que é: vai e não peques mais. Se essa mulher voltar a pecar e ainda assim voltar aos pés de Jesus, sabe o que ela vai receber? Ela vai receber novamente um: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Quantas vezes, Cristiano? Quantas vezes ela pecar? Quantas vezes ela não for sábia e não seguir a orientação de Jesus para fazer: vai e não peques mais, sai dessa sua vida, você vai se dar mal, é o que Jesus está falando. Mas quantas vezes ela voltar a Jesus, o que ela e o que você vão ouvir é: eu não te condeno, mas vai e não peques mais. O problema é que se você cair nessa, e se essa mulher cair de novo e não encontrar os pés de Jesus, seu destino e o dela é morte. Não brinca com isso.
se não chegar aos pés de Jesus, é apedrejamento. Jesus, em Mateus 12, do 18 ao 21, ele já tinha avisado a turma sobre o que ele veio fazer. Mateus 12, do 18 ao 21, Jesus, citando Isaías, lá do 42, ele fala o seguinte, ele está lá no templo, está ali, e ele diz, cumpriu-se... Não, ele não estava no templo, nada. Ele diz no verso 17, cumpriu-se assim a profecia de Isaías a meu respeito. E qual era a profecia de Isaías? Vejam meu servo, aquele que escolhi, Deus falando. Ele é o meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito. Ele proclamará justiça às nações. Não lutará nem gritará, nem levantará a voz em público. Pensa agora na mulher. Não esmagará uma cana quebrada, nem apagará uma chama que já está fraca. Por fim ele virá, ele fará que a justiça seja vitoriosa e seu nome será a esperança de todo mundo. O nome de Jesus, os pés de Jesus, o sacrifício de Jesus é a sua esperança e de todo mundo contra a sua vida e a minha vida de pecado. Sabe que condenação encerra a questão. Condenação nesse texto era a morte. E morte encerra tudo. Morte encerra a conversa. Se Jesus falasse, vai lá, apedrejem-na, sem convidar todos a uma reflexão em relação a, vai lá, quem não tem pecado apedreja, Jesus encerraria a conversa. E se Jesus fizesse isso comigo e com você, a gente já não teria mais possibilidade de conversa. Mas Jesus não vem para condenar, ele vem para salvar. E quando ele não condena, ele te dá uma segunda chance de continuar a conversa. João 3,16, um pouquinho antes, você sabe o verso de cor. João 3,16, eu começo aqui no 15, diz o seguinte, do 16, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu seu filho para que todo aquele que venha pego em situação parecida, e situação parecida é a desse tamanhinho ou a desse, tenha vida, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Jesus vem aqui nessa conversa para dar uma lição gigantesca para a gente. Você já ouviu que você é templo de pedras vivas, nós somos templos do Espírito Santo. Um templo sem Jesus, um lugar onde reina a religião, a lei, os dogmas, é um lugar de condenação. Veja a importância que faz no seu templo, que é você, e no meu templo, que sou eu, ter Jesus no coração. Se nesse templo aqui, onde aquela mulher foi levada pelos fariseus e pelos mestres da lei, não tivesse Jesus, mas um sacerdote qualquer, você sabe qual seria o fim da mulher. E o que eu quero te levar a refletir é o seguinte: você é um templo do Espírito Santo. E você, como um templo do Espírito Santo, talvez tenha aqui um belo exemplo de como você deveria se portar perante uma situação como essa. Você não vai negar a lei, você sabe o que tem que ser feito.
mas você não condena. Não te cabe nem a mim, nem a você condenar. A gente aponta para uma segunda chance e diz: vai, não peques mais. Porque se você pecar e não encontrar Jesus no templo, você está frito. Eu encerro indo para Romanos, capítulo 6, a partir do 12, quando Paulo escreve à turma de Roma mesmo. E ele diz, continua as orientações de Jesus do tipo: vai, por favor, e não peques mais. Paulo fala: não deixem que o pecado reine em seu corpo, que está sujeito à morte. Pecado no corpo te sujeita à morte. É caminho de morte, a não ser se você der a sorte de ouvir o Espírito Santo, se permitir ser convencido e encontrar Jesus. Paulo continua: não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Verso 15. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, a graça de Jesus nos libertou da lei. Aquela lei foi encerrada ali, pela graça de Jesus, ainda que a lei fosse válida. Quer dizer que podemos continuar pecando? Falo eu aqui no texto de Paulo. Claro que não, seu tonto. Porque se você pecar e encontrar um templo cheio de religioso, você vai morrer. Volto eu para o texto. Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida e à justiça. Por fim, verso 20. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Você podia fazer o que você quiser. Verso 21. E qual foi o resultado disso? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta em vida eterna, recompensa. Pois o salário do pecado é um só, é a morte. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Recompensa do trabalho na vinha, que é seguir Jesus. E seguir Jesus é abandonar uma vida de pecado, é a vida eterna. Mas o salário, o pagamento, a recompensa de uma vida de pecado é a morte. Porque muito provavelmente você, numa vida de pecado, não vai conseguir dar ouvidos ao Espírito Santo. Se não der ouvidos ao Espírito Santo, muito provavelmente você não vai ser convencido para se resolver na cruz. E não se resolvendo na cruz, você não vai conseguir receber a recompensa do perdão de Deus. Esse texto é um dos mais bonitos disso. Nos lembra que um templo com Jesus não condena e nos dá uma bela, de uma nova roupagem que temos que ter. Que um templo com Jesus no coração é um templo que não condena, mas sugere: não peques mais, apontando para a cruz. Lembre-se que Jesus veio para te salvar, não para condenar. Agora, você precisa se encontrar com Ele. Se não se encontrar, o destino é fora da festa, no lugar onde haverá choro, ranger de dente, morte eterna. E aí eu também não posso minimizar essa verdade que o próprio Jesus falou. Tá com você. Até a próxima.